voltamos a falar da tragédia em Valparaíso de Goiás. Apartamento pega fogo e casal e filho recém-nascido morrem na tentativa de escapar. Polícia Civil não descarta nada na investigação. Quem tem os detalhes é Vivi Lira. Vivi, boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, Henrique, para você e a todos que acompanham a nossa programação aqui no Cidade Alerta. Como você bem disse, a polícia não descarta nenhuma hipótese. Inclusive, Henrique, a primeira linha de investigação que nós tivemos até ontem era de que tratava de um vazamento de gás, um possível vazamento de gás dentro desse apartamento que atingiu, infelizmente, esse prédio onde nós estamos aqui em Valparaíso de Goiás, onde essas pessoas morreram, né? Um casal e um bebê. E nós temos a confirmação, inclusive, Henrique, da idade, que é um pouquinho mais de um mês e não 19 dias. Uma informação também que a gente tem aqui traz atualizada. E o que acontece, Henrique? Os representantes que estavam aqui hoje, nessa coletiva de imprensa, a gente teve a participação do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, a Polícia Militar e também do síndico do prédio e o delegado responsável por essa investigação, apontando exatamente isso, que nada vai ser descartado e que pode sim ter uma outra linha de investigação, Henrique. Ô Vivi, muito se falou, né, desde ontem, após essa tragédia, de uma possível limpeza de sofá. E essa limpeza de sofá teria provocado esse incêndio. A investigação também passa por aí. Esse profissional realmente estava dentro do prédio? Isso nós já podemos afirmar ou ainda não? Sim, Henrique, exatamente essa é a segunda linha de investigação. Esse produto altamente inflamável que serve aí para poder fazer uma segurança de móveis que têm um certo estofado, um certo tecido. E esse produto, ele foi passado e tanto que instantes, minutos depois, escuta essa grande explosão e começa o incêndio. E podemos afirmar sim, porque a gente tem a imagem nas câmeras de segurança que não foram liberadas ainda, mas a Polícia Civil tem essas imagens desse autônomo, desse homem que não é credenciado ao primeiro momento em nenhuma empresa para atuar nesse tipo de trabalho, que faz a impermeabilização de estofados. Ele teria sim sido autorizado a subir, ele foi identificado, tem as imagens de todo o percurso dele, de todo o trajeto até a chegada dentro desse apartamento. Henrique, infelizmente acontece minutos depois dessa tragédia. Outra informação que precisamos checar, e é bacana eu checar isso com você, para esclarecer para todo mundo, é que esse profissional que estaria fazendo esse trabalho de limpeza do sofá, ele também acabou sendo ferido gravemente e estaria internado no Agarram. Isso é verdade, é mentira ou não tem nada confirmado? É verdade também, Henrique, infelizmente também ele está internado em estado gravíssimo no Hospital Regional da Asa Norte, né, o Agarram, e junto com ele ainda a senhora que é proprietária desse apartamento, avó da criança que morreu também durante essa tragédia, ela que é a mãe de Graciane também em estado grave. No momento desse fogo, Henrique, a possível linha de investigação diz que pode ter sido isso sim, quando é aplicado esse produto, essa explosão teve um contato com calor, com algo quente, alguma faísca, algum pouco de fogo, de certa forma, explode. Essa senhora está perto deste homem, desse serviço, desse funcionário que é autônomo, e aí essa explosão eles estão juntos, e tanto que é ele que salva essa senhora. Eles são conduzidos para o Hospital Regional da Asa Norte, mas infelizmente o casal e a criança ficam mais afastados dentro do quarto e não conseguem ultrapassar o fogo. Bem, agora há pouco nós tivemos uma coletiva que a nossa Record Brasília acompanhou com muita atenção, onde o delegado responsável pelo caso falou, o síndico falou e também peritos que vão fazer essa investigação tão importante nesses apartamentos atingidos pelo fogo também estiveram presentes. Sobre o síndico responsável por esse grande condomínio aí em Valparaíso de Goiás, querida Vivi, o síndico garante que tudo estava ok com relação a pane, alguma possível pane elétrica, questão elétrica do condomínio, tudo estava ok? Ele garante isso?
O síndico garante sim que toda a tubulação de gás, toda a tubulação também da energia, da parte elétrica, todos os canos estavam sim em dias, Henrique. Inclusive, durante a coletiva, ele falou pra gente que tem o laudo, ele teria até no momento ali o laudo para mostrar pra gente de que recentemente todo o prédio, todo esse complexo aqui, ele passou sim por vários casos, por uma reforma e estava tudo certo, Henrique, estava tudo certo, não tinha nenhum problema. E a segunda linha de investigação, infelizmente, é desse produto altamente inflamável. Nós conversamos com o síndico responsável por esse condomínio em Valparaíso. Vamos ouvi-lo. O que a gente pode aqui afirmar, apesar de ser prematuro a situação, é que dentro da unidade não houve nenhum tipo de reclamação de vazamento de gás. No dia de ontem, às 9h40 da manhã, houve a entrada de um prestador de serviço, identificado na portaria, liberado pela unidade para fazer a hipermeabilização de um sofá. Não estou dizendo que foi essa a causa, eu estou dizendo que o que aconteceu após a entrada desse rapaz foi que ouviu-se uma explosão muito forte e a partir daí as pessoas começaram a gritar, saíram 2 vítimas, a sogra de uma das vítimas fatais, toda queimada, e o prestador de serviço também queimado, mas foram socorridos e levados ao hospital. O estado de saúde deles, aparentemente, é estado grave, a gente não tem uma confirmação, a gente está em contato com os familiares, porque o condomínio Parque das Árvores e a prefeitura se colocou à disposição para poder ajudar no que for preciso. As vítimas, infelizmente, fatais, é o casal, pai do bebê de 2 meses, um pouco mais de 1 mês de vida. O que eu posso afirmar para vocês, apesar de ser muito prematuro todas as informações, tudo que a gente tem, porque os órgãos competentes estão fazendo o seu trabalho da melhor forma possível, estão atuantes, estão presentes, mas que nesse momento o condomínio Parque das Árvores também precisa de respostas, assim como todos vocês. A unidade autoriza a subida, toda essa dinâmica já está separado em áudio e vídeo e será entregue às autoridades. Ele não estava uniformizado aparentemente, era uma camisa simples e com o material em mãos para a prestação de serviço. Hoje nós temos 6 famílias que estão alojadas no hotel próximo ao condomínio Valparaíso, até para não atrapalhar a dinâmica de vida deles, mas que nós, enquanto condomínio, a gente está arcando com todos os gastos. O prestador de serviço, ele foi imediatamente socorrido junto com essa senhora após a tragédia e foram encaminhados para o hospital. A partir daí, a gente perdeu totalmente a comunicação com eles. Por quê? Porque nós não sabíamos aonde eles estavam. Aí entraram essas autoridades que começaram a nos prestar esse apoio de informar como estavam, onde estavam, e aí, a partir daí, a gente passou a ter a informação de como eles estavam. Gente, essa entrevista coletiva aconteceu agora há pouco e você acompanha em primeira mão aqui, agora, no nosso Cidade Alerta DE. Primeiro, você se lembra, agora há pouco, ouvimos o delegado responsável pelo caso. Agora o síndico responsável por todo esse condomínio, são várias torres. Ele garantindo que tudo estava ok em relação à pane elétrica e confirmando, né, a presença desse profissional que entrou para fazer a limpeza, né, a impermeabilização de um sofá e que logo depois da entrada dele escutou-se uma explosão. Mas o síndico também, com muita prudência, ele não afirma nada, ele aguarda também esse laudo pericial tão importante, tão importante. Agora, Vivi, só para deixar claro para todos que acompanham essa importante cobertura dessa tragédia, eu repito, em Valparaíso de Goiás, no total, então, nós tivemos a morte de 3 pessoas, do casal e do nenenzinho recém-nascido, 1 mês de vida, nessa tragédia, e também 2 pessoas feridas, é isso? 2 pessoas feridas, que seria o funcionário e essa senhora, dona do apartamento? Exatamente, Henrique, essas 2 pessoas estão
bastante feridas, o estado delas é bem grave, continuam internadas sim, e a gente tem mais outras pessoas feridas, um total de 15 que faziam parte aqui perto do bloco, perto desse apartamento que pegou fogo, Henrique. Isso porque não somente esse apartamento do 7º andar pegou fogo, as chamas se alastraram até chegar mais em cima, então mais outros 4 apartamentos ainda tiveram aí todas essas chamas, pegaram fogo, então tem mais gente também que foram hospitalizadas, mas essas pessoas ainda passam bem, a situação delas são estáveis. Agora o problema mais grave é exatamente a avó da criança, que é proprietária desse apartamento, e esse funcionário autônomo que também está internado, viu, Henrique? E aí você falou da perícia, Henrique, a gente tem uma informação de que esse laudo, ele geralmente costuma sair cerca de 30 dias, mas devido à repercussão desse caso, como as autoridades estão bastante empenhadas em saber de fato o que aconteceu, esse laudo ele vai sair o mais rápido possível com o trabalho da Polícia Técnico-Científica e também da Polícia Civil aqui do estado, junto com o Corpo de Bombeiros do estado de Goiás, Henrique. Ô Vivi, no primeiro momento, essa torre onde está esse apartamento, ela foi toda esvaziada. Agora me parece que foi liberado alguns andares. Eu queria confirmar com você se essa torre foi totalmente liberada ou ainda não. Essa torre não foi totalmente liberada, até o 6º andar sim, a partir daí, Henrique, não. O que acontece? Esse bloco, que é o bloco E, onde tudo aconteceu, são 88 unidades. Dessas 88 unidades, 66 já foram liberadas, as outras ainda não. E essas famílias, onde essas unidades não foram liberadas, estão abrigadas em hotéis aqui perto desse prédio, Henrique, o síndico nos passou essa informação, estão tendo todo o acompanhamento aqui do condomínio, todas as despesas sendo pagas pelo condomínio. Então está bem tranquila essa situação no que se diz respeito a essas famílias que não estão podendo frequentar os apartamentos nessas imagens que a gente está vendo aí na tela, Henrique, por questões de segurança e ainda até finalizar toda a perícia. Isso é muito importante, apoio importante a essas famílias nesse momento, né, onde todos estão extremamente assustados com tudo que aconteceu, recebem esse apoio, então, do condomínio. Parabéns aí pela iniciativa desse condomínio. Vamos ouvir agora, Vivi, a perícia. É uma fala extremamente importante que aconteceu agora há pouco e que você acompanha agora. Vamos saber como anda a investigação com relação à perícia do que teria provocado esse terrível incêndio. Nós retornamos ao local e concluímos uma primeira parte da análise do local, a análise mais macro de toda a estrutura do local. Ainda não foi concluída a perícia, a gente ainda pretende retornar para fazer uma análise mais minuciosa dos escombros, que a gente vai ter que revirar os escombros em busca de alguns vestígios que possam estar debaixo desses escombros, que é bastante comum nas atividades de combate ao incêndio pelos bombeiros, até pela busca de vítimas que possam estar embaixo desses escombros, que esses escombros sejam revirados e até no rescaldo na hora do combate ao incêndio. Então, a gente não consegue fazer essa busca sem um equipamento específico, né, e mão de obra para isso. Então, no segundo momento, a gente vai fazer essa análise mais profunda para ver se a gente consegue identificar o agente ígneo dessa explosão. O que já ficou determinado com a perícia que a gente fez hoje. A gente conseguiu identificar que houve sim uma explosão. Pelos vestígios materiais encontrados no local, a gente pôde confirmar e materializar que houve essa explosão. A gente conseguiu determinar o local onde o fogo se iniciou e o caminho do fogo dentro da unidade 702, que é a unidade onde se teve esse início, que é a unidade onde residiam as vítimas, e o percurso do fogo para as outras unidades, que são a unidade 802 e a unidade 902, e alguns poucos danos que tiveram nas unidades adjacentes, tanto as unidades que ficam de porta ao lado, quanto as que dividem o shaft
encanamento de água. Teve dano com calor, passagem de fumaça e fuligem. O que causou essa explosão a gente ainda não conseguiu determinar. O fato é que a estrutura do encanamento, na parte que a gente pôde presenciar, estava íntegra. O registro de gás estava ligado, que é a posição normal para todo mundo que utiliza esse serviço de gás. O registro fica realmente na posição vertical, que é a posição ligada, mas não havia nenhum indício de que haviam vazamentos naquela unidade que a gente analisou. Isso não descarta a possibilidade de um vazamento de gás. A gente só pode afirmar que, do ponto que a gente viu, da estrutura estava íntegra, mesmo com o calor intenso que estava ali naquele ambiente. E até mesmo fogo decorrente de um segundo momento, onde a mangueira pode se romper devido ao alto calor naquele ambiente e o gás começa a vazar e continua alimentando aquele fogo. Então, o que a gente pode afirmar é isso, que teve a explosão. A gente ainda não sabe o que causou essa explosão. A gente vai buscar vestígios materiais numa busca posterior. Vivi, me parece que a palavra de ordem nesse momento é prudência, não é? Muita prudência para aguardar o resultado tão importante dessa perícia. Mas me parece também que, observando e acompanhando com muita atenção a entrevista do delegado responsável por esse caso, a entrevista do síndico e a entrevista do perito que inicia esse trabalho, que a tese, Vivi, a tese da limpeza do sofá ganha força. A presença de um profissional para fazer essa limpeza, dessa hipermerização, o uso de produtos que podem queimar, explodir. E o relato do síndico dizendo que esse profissional entra e em seguida acontece a explosão, o susto, o desespero, o terror todo em pleno condomínio. Prudência existe, mas essa tese ganha força. Me parece que é isso, não é, Vivi? Mas vamos acompanhar. Exatamente, essa segunda linha de investigação aponta exatamente isso, Henrique. Como você mesmo disse, ele entra às 10h10 da manhã, ele é identificado, ele é autorizado a subir, se identifica com os documentos dele, ele fala, avisa que vai subir, vai fazer um serviço, Henrique, de manutenção nesse apartamento. Ele sobe e 10 minutos depois acontece toda essa explosão e é isso que a polícia investiga, como diz aí na nossa coletiva hoje, mais cedo, né, durante a tarde, é que, de fato, o pouco que a perícia pôde verificar é que o registro, que a tubulação, tudo que liga, tanto a parte elétrica quanto a tubulação de gás, estavam intactas. Então, o que teria ocasionado esse incêndio seria um possível crime mesmo, é um incêndio criminoso, Henrique, mas muita prudência mesmo a gente precisa nessa hora, porque vai depender aí, né, desse laudo pericial que a qualquer momento vai sair. Inclusive, esse laudo pericial, ele precisa de ter várias outras análises mais profundas, Henrique, de acordo com o que foi o perito que falou pra gente hoje, daqui da Polícia Técnico-Científica, eles têm que vir outras vezes, porque tem que fazer várias análises profundas, porque ainda tem que fazer mais rescaldo, tem produtos quentes ainda e principalmente muitos materiais revirados. Existe todo um estudo ainda para essa perícia poder sair o quanto antes e confirmar se foi vazamento de gás ou então um incêndio criminoso sem a intenção de matar, Henrique. Esse detalhe eu ia reafirmar aqui ao seu lado, que é muito importante. Não seria um crime doloso, né? Esse profissional, quem quer que seja, não quis ter a intenção de colocar fogo, de provocar um incêndio. Seria culposo, né? Teria acontecido por causa de alguma coisa, né? Questão dessa limpeza desse sofá talvez teria provocado esse incêndio, mas não seria doloso. Isso é muito importante a gente deixar claro, né? Não houve a intenção nenhuma de provocar esse incêndio, não foi um incêndio criminoso. Acho que isso a gente já pode
inclusive, afirmar, não é? Mas é evidente que cabe à Polícia Civil de Goiás esse esclarecimento total para todos nós. Nós conversamos também com o Corpo de Bombeiros, que, evidente, acompanha de perto toda essa investigação. Vamos ouvi-lo. Ao chegar aqui, nós já nos deparamos aqui com 3 pessoas em óbito ali em solo já, o que indica que a explosão tenha causado essa rapidez assim, na projeção dos corpos para o lado de fora, porque a explosão, como já foi confirmado aqui pelo perito, ela consegue abranger todo o ambiente ali de fumaça e, consequentemente, calor e chama. Então, isso, apesar das 2 pessoas conseguirem ter se salvado, fez com que o casal e a criança, a gente pode deduzir isso, eles tenham sido projetados para a parte externa, um pouco mais externa do apartamento, buscando ali, logicamente, a respiração de forma mais facilitada. O que, logicamente, a gente viu que havia lesões ali nas vítimas, no solo ali, logicamente, eles sofreram queimaduras e vieram a cair aí, uma causa que vai ser determinada aí futuramente. Então, quando nós chegamos ao local, prontamente, então, nossos militares já manuseados aí dos equipamentos de proteção individual, já adentraram a edificação justamente no intuito de chegar até o apartamento sinistrado, já visto que a gente já havia visto as condições da chama. Os militares de fora começaram o combate externo, resfriando ali a edificação. Alguns militares adentraram outro prédio que fica em frente ao bloco E e acionaram também ali o sistema fixo e começaram o combate ali com o sistema de resfriamento. E os militares que adentraram ali a edificação conseguiram adentrar e conseguiram localizar o sistema fixo, e através do sistema fixo que estava pressurizado, eles conseguiram, então, arrombar a porta ali, enfim, adentrar o apartamento e fazer o combate, que demorou por volta de 40 minutos, 50 minutos, até a sua extinção total, certo? Concomitante a isso, eles adentraram os demais apartamentos e conseguiram fazer a extinção das chamas. Concomitante, sendo repetitivo a isso, nós tínhamos várias pessoas nos apartamentos superiores pedindo socorro, o que chamou mais a atenção da gente. Já visto que alguns já haviam ali caído, então gerou um pânico muito grande daquelas pessoas, porque aquelas pessoas poderiam se jogar. Então, houve ali uma conversação com essas pessoas, pedindo calma realmente, e nós tivemos também um apoio fundamental do Bombeiro de Brasília, que chegou e nos apoiou com bastante militares, bastante equipamento de respiração autônoma, que a gente usa nesse tipo de combate, a gente não entra sem o equipamento de respiração. Então, a partir do momento que eles foram chegando, a gente conseguiu adentrar e conseguiu chegar em todos os apartamentos e realmente ali retirar todas as vítimas. Gente, eu quero agradecer a sua grande audiência nessa cobertura especial dessa tragédia em Valparaíso. E eu ainda tenho mais novidades desse caso. Nós conversamos com o delegado responsável, que é o Bruno, e ele vai conversar conosco daqui a pouquinho.